O avião com Jair Bolsonaro pousou no Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 6h40 da manhã de hoje, após o ex-presidente passar 3 meses nos Estados Unidos. Bolsonaro, Edilene Lopes, foi recebido por uma multidão aí no aeroporto, na capital federal, né? Pois é, Júnior, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma liderança de direita natural e é uma liderança muito forte. Brasília totalmente alterada em função da chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro. A esplanada dos ministérios foi fechada ontem à meia-noite. Tem uma programação para ele na sede do PL para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele vai morar num condomínio que fica aqui pertinho do plano piloto. Não é o mais chique de Brasília, mas é um condomínio de classe média alta. Jair Bolsonaro se movimenta para ficar na capital federal e claramente não deve deixar a política, só que ele pode enfrentar algumas dificuldades, inclusive com a justiça até 2026, podendo não ser candidato à presidência da República. Se você me perguntar, Bolsonaro vai ser preso? Não sei, nós nunca sabemos quais fatos vão aparecer. Quando a pessoa está no poder, os fatos não aparecem. Eles aparecem justamente depois que as pessoas saem do poder e por uma movimentação da oposição. Mas eu acredito que o ex-presidente Jair Bolsonaro continue e permaneça na política e vai enfrentar outras pessoas que também se colocam como lideranças da direita. Mais cedo eu falei que Michele Bolsonaro é uma possibilidade que leva o capital político dele e que também se envolve mais fortemente na política agora. Tem o próprio governador Romeu Zema, que está quietinho, mas está sendo convidado por vários partidos para sair do Partido Novo. Ele tem participado, esse é um direcionamento interno de eventos nacionais, ou seja, está nacionalizando o nome dele. Tem o Sérgio Moro, que agora entra no embate direto com o presidente Lula. Então, são nomes que vão surgindo como possibilidade para 2026, mas a chegada do presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro hoje mostra que politicamente ele não está morto, muito antes pelo contrário, e só será impedido de disputar outros cargos se judicialmente não tiver condições e estiver inelegível. Ô, Rita Mundinho, o presidente pousou em Brasília com um forte apoio popular. Sim, eu acho que a Edilene já me contemplou, é a liderança, é uma grande liderança. A gente tem que lembrar que essas eleições foram muito apertadas e o presidente Bolsonaro, só queria aqui abrir um parênteses, ele não voou em avião de amigo e veio numa companhia que não tem primeira classe. Então ele veio numa classe premium ali, só com um afastamento maior das cadeiras. É lógico, veio na primeira fila, mas é o comportamento do presidente Bolsonaro que traz, né, várias pessoas se espelham nesse comportamento dele, que não é de monarca, é um comportamento de um cidadão de classe média, né, de classe média alta, é claro, capitão do Exército, ex-presidente da República, mas um cara simples e que busca fazer com que a sociedade brasileira, durante o seu governo, né, melhorasse a sua qualidade de vida. Eu acho que daqui para frente teremos uma oposição e que ela seja num nível elevado e cheia de propostas. Mal Camargos, Bolsonaro voltou. Voltou, pagou a própria passagem do bolso, é bom dizer, né? Então, como não é mais presidente, tem um salário, agora tem que pagar a própria passagem, não quis comprar uma passagem mais cara, comprou uma passagem intermediária, mas enquanto estava lá nos Estados Unidos, gastou 630 mil dos cofres públicos com a diária para os seus assessores. Além do salário, a diária daqueles que estavam em civil, ela foi paga por todos nós, 630 mil reais. Estará na oposição, agora é bom dizer, sem poder de ser oposição, uma vez que não tem mais nenhum cargo, cabe só fazer as análises, igual ele tem feito já análise pela internet, criticando o governo atual. Não será fácil para ele, sem poder exercer o rol de oposição, principalmente porque vários daqueles que foram seus apoiadores perceberam ou ressentiram a sua falta na hora que mais precisaram, quando ele abandonou o país por 90 dias para descansar, para poder recarregar força, para poder vir agora tentar se ordenar e colocar como principal opositor ao governo Lula. E sem falar os problemas com a justiça que terá que enfrentar. Não podia ficar mais nos Estados Unidos, seu visto já estava vencendo, o visto de turista que ele estava lá vence depois de 90 dias e agora volta para poder organizar a oposição, mas lembrando, sem cargo público e sem dinheiro público. Ô, Ricardo, é lógico que o presidente tem algumas coisas, a Edilene lembrava isso, inclusive, que precisa se explicar à justiça, tanto na justiça eleitoral como na justiça comum, no caso das joias, por exemplo, mas voltou com um forte apoio popular, não tem como negar. E a boa notícia nesse caso, desse forte apoio popular, pelas imagens que a gente acabou de assistir no aeroporto, é que foi uma presença popular ordeira, né? Ninguém quebrou o aeroporto, ninguém depredou nada, isso é sempre uma boa notícia. A gente tem que saber, Júnior, agora quem que está chegando, qual Bolsonaro está chegando. Se é aquele capitão valente que pregava
a disruptura democrática, que pregava a cisão social, o ódio, a violência. Se é o Bolsonaro que foi embora do Brasil cabisbaixo, deprimido, quase sem acreditar na derrota, né, na realidade, na dura realidade que as urnas lhe impuseram. Se é um Bolsonaro que chega agora receoso, com medo de prisão, com medo dos inúmeros processos civis, criminais e na justiça eleitoral que ele vai ter que enfrentar. Enfim, a gente tem que descobrir agora quem que é esse Bolsonaro. Uma coisa é certa, que ele vai ser o líder da oposição, ele vai, mas eu acho, para o bem dele, para o bem do país também, mas principalmente para o bem dele, que ele faça uma oposição responsável. Porque se ele entrar naquele modo Bolsonaro que ele estava anteriormente, ele não tem mais a proteção, né, legal disso, e a gente tem que lembrar que tem um cara lá, o tal do Xandão, com uma caneta pronta para, se ele atentar contra a ordem pública, que é um dos pré-requisitos para uma prisão preventiva, a caneta do Xandão pode cantar.